Primeiramente, para iniciarmos o Hydrolandscape, nós devemos clicar no ícone do AUE Land Office 2018 e na tela inicial do sistema, na aba Programas, a gente vai clicar sobre o Hydrolandscape, que é o programa que a gente deseja abrir no momento. Ele é um plugin do CAD, então a barra de ferramentas do Hydrolandscape fica na parte superior da tela, tá? E agora nós devemos clicar em qualquer ícone para abrir uma tela do AutoCAD, para a gente poder abrir o nosso projeto. Vai pedir para carregar e clicar em Load. É importante sempre clicar em Load. Em seguida a gente pode abrir o nosso projeto. Aqui nós temos um projeto paisagístico, tá? Arquitetônico e paisagístico. O paisagístico foi feito no AutoLandscape, tá? Então a gente vai fazer agora a irrigação deste projeto. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ocultar os layers de paisagismo para facilitar a irrigação do nosso terreno. A gente vai ocultando todos. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a irrigação. Porém, algumas partes desse terreno já foram irrigadas, tá? Então, eu vou habilitar os layers para a gente ver o que já foi irrigado e fazer a irrigação nesta parte esquerda do nosso terreno, tá? No lado direito a gente vê o que já está irrigado. Então, primeiramente a gente vai clicar na opção Origem. A gente tem duas opções, que é o hidrômetro, e a gente deve preencher esses valores, e a bomba, que é o que a gente vai utilizar agora. Tá? Então, a gente pode selecionar uma bomba ou a gente pode marcar para dimensionar depois, que é o que nós faremos. E em seguida, clicar em Incluir. Feito isso, a gente vai determinar a posição onde a nossa origem vai ser inserida. Tá? Eu defini. O próximo passo seria inserir os aspersores. Tá? Então, nessa aba aspersores, a gente tem primeiramente o catálogo de itens, onde a gente consegue pesquisar os aspersores, tá? E aí a gente consegue pesquisar o tipo de aspersor, né? Se é um borbulhador, um aspersor de impacto, um rotor, as marcas, né? Pelas fabricantes, as séries desses aspersores que a gente quer inserir. Isso tudo refina a busca, tá? A gente pode criar também um filtro de favoritos para inserir um determinado item com mais facilidade no seu projeto, né? Para localizarmos ele mais rápido. E ali a gente tem as fotos do item e todas as informações detalhadas, as especificações deste aspersor. A gente pode fechar. A gente tem essa opção do mosaico, tá? Que na verdade é o catálogo, porém com uma visualização diferente, mas é a mesma coisa, né? A visualização em mosaico. E agora, nessa opção, nesse ícone, a gente seleciona os aspersores. Vou aumentar um pouco a tela. Aí a gente tem aqui a listagem dos aspersores por nome, o tipo, a marca, além da pressão mínima, pressão máxima e a distância mínima e distância máxima, né, o alcance desses objetos. Então aqui, por exemplo, eu posso filtrar, a gente vai inserir um rotor, tá? Na área que a gente quer irrigar. Posso filtrar para refinar essa busca. A gente tem uma série de modelos, de itens cadastrados no banco de dados. E aqui em cima eu vou pesquisar pelo modelo que eu quero inserir. Então, vou inserir um rotor RPS 50 NN, tá? Selecionado o aspersor,
o próximo passo é escolher um bocal. Então, eu vou selecionar, aqui a gente tem as opções, né, os bocais para este aspersor, e do lado direito nós temos a representação deste aspersor. A gente consegue, clicando em configurar, inclusive alterar a imagem deste item no CAD, a representação deste aspersor, tá? Então, eu vou selecionar aqui um bocal, a gente pode clicar e ver aqui os raios, as pressões e as vazões, né, para cada um desses aspersores, para ver qual é mais indicada para o nosso projeto. Então, antes de inserir e saber qual a mais indicada, a gente vai utilizar o comando dist e medir a distância, tá? Que a gente pode selecionar para marcar todos os pontos de interseção. Vamos medir no CAD, e aí a gente tem aproximadamente 12 metros. Então, a gente tem que colocar um aspersor que esteja com uma medida mais ou menos múltipla, tá? Então, eu defini, e agora eu vou utilizar esse aspersor que tem um espaçamento de 5,8, 5,80 metros. E aí a gente tem as formas de inserção. A gente pode inserir individualmente, pode inserir um arco ajustável, um aspersor ajustável, que vai se adaptar a determinados arcos, a determinadas angulações, linha, múltiplo, distribui em uma polyline ou uma spline, ou nesse caso a gente vai utilizar o preenche com boundary, que seria para distribuir esses aspersores automaticamente dentro de uma região, tá? Então a gente seleciona, clica dentro da área que a gente quer preencher, ele está carregando, e aí ele vai inserir. Note que a inserção está bem ajustada, né? Em alguns pontos ele pode estar jogando um pouquinho de água para fora, então a gente pode ajustar isso, tá? Mas de modo geral a irrigação nesse ponto ficou uniforme, com rotor. É ideal utilizar um aspersor com um alcance maior, justamente para utilizar uma quantidade menor de aspersores no terreno, tá? Agora, o próximo passo é a gente inserir os gotejadores nessa região aqui lateral, que é uma área do terreno onde estão plantadas as árvores. Então a gente clica, né, no tubo, vamos selecionar o tubo gotejador, a gente pode filtrar também por uma marca, pelo tipo. Vamos deixar esse drip line mesmo, de 8 milímetros. E agora a gente pode configurar também a distância, a pressão, vazão. Vou deixar essa primeira mesmo, que já está aqui. E o comprimento também. E aí a gente pode utilizar o novo polígono para determinar, né, para desenhar o traçado desse tubo, ou converter uma polyline se a gente já tiver desenhado o traçado anteriormente. Como a gente não desenhou, a gente vai usar a opção de criar o polígono, né, de novo polígono, e podemos ainda configurar as linhas. Então a gente seleciona, vamos clicar, vamos determinar os pontos de inserção desse tubo. Pronto. Agora a gente finalizou o nosso traçado do tubo gotejador. Tá? Agora, o próximo passo é inserir as válvulas. Então a gente vai, a mesma coisa, a gente tem um catálogo também para busca das válvulas que a gente quer utilizar no projeto, com as informações detalhadas, com a performance de cada uma, as fotos, tá?
É o mesmo mecanismo de busca mostrado anteriormente. Refina bastante, facilita bastante a escolha do item a ser inserido no projeto. Então, a gente vai selecionar a válvula. Vou escolher aqui também analisando as questões de pressão, mínima, máxima, vazão e o diâmetro da válvula. Selecionei essa 0,75 ASVF e agora a gente pode configurar também o desenho da válvula, se for necessário, se a representação não estiver atendendo aquilo que a gente deseja no projeto neste momento. Aí a gente clica em insere a válvula e vamos inserir essa válvula no ponto desejado. Pronto, ela foi inserida, próximo ao tubo gotejador. Agora nós vamos inserir essa válvula em um outro ponto do nosso projeto. Uma válvula agora para o setor de rotores. A gente escolhe o posicionamento. Pronto. Agora a gente já inseriu. Vou mover essa válvula agora. Vou colocar ela um pouco mais para baixo. Pronto. Agora, o próximo passo que a gente deve realizar é justamente setorizar o nosso projeto. Então, para isso, a gente vem na aba de diagramas. Aí, nota que nessa tela, ele vai fazer a listagem de todos os aspersores, de todos os itens inseridos no projeto. E se a gente clicar sobre eles, ele vai trazer a informação específica de cada aspersor, a respeito de vazão, pressão e tudo mais. Ó, ele trouxe. E depois de criados os setores, ele vai trazer o cálculo e a especificação por setor, tá? De vazão e de pressão naquele setor específico. Então é importante a gente ficar atento a essa aba de diagrama. E agora a gente vai na aba de setorizar e vamos criar um setor específico para o nosso setor de rotores. Então a gente criou um setor A5. Vamos em criar setor, o setor foi criado, A5. Agora, o próximo passo é selecionar os aspersores referentes a este setor, tá? A gente clica em selecionar aspersores e vamos selecionar os aspersores deste setor. A gente selecionou todos, a gente pode conferir se estão todos mesmo setorizados. Feito isso, a gente vai selecionar a válvula desse setor. Ele inseriu a válvula setorizada também, no setor A5. Agora a gente vai criar um setor de gotejamento. Ele foi criado, setor A6. A gente vai selecionar os gotejadores. Então a gente seleciona toda a extensão onde tem os tubos e aperta Enter. Aí agora a gente já selecionou os gotejadores. Vamos selecionar a válvula agora, deste setor. Em selecionar válvula e vamos selecionar a válvula referente ao setor A6. Agora ela já está setorizada. Nota que o nosso projeto já está todo setorizado. O próximo passo agora é conectar, né, na aba tubos. Então a gente tem também o catálogo dos tubos, onde a gente pesquisa os tipos de tubos e tem acesso às especificações referentes a cada tubo, tá? A gente pode verificar no catálogo. E a gente tem também a escolha do tubo. Então, antes disso, eu vou mover essa válvula para a distribuição ficar um pouco mais linear dos tubos.
e vou na opção conectar. Então, eu posso selecionar a opção de conectar só a linha secundária, que é a linha da válvula e dos aspersores, né? São os tubos que conectam estes itens. Então, selecionei e conectei. A gente seleciona e aperta Enter. Ele vai fazer a conexão destes aspersores. É melhor sempre fazer por partes, buscando uma distribuição mais linear, do que conectar todos os aspersores do setor de uma vez. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar a opção de tubo secundário. Vamos criar um tubo passando aqui perpendicular a esses traçados. E agora, para a gente mostrar que está sendo feita a ligação entre todos esses tubos, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar aqui um novo tubo secundário, ligando esse tubo perpendicular à válvula. E agora vamos na opção cruz. Aí a gente vai clicar nos tubos. E aí ele vai fazer a conexão entre eles. E aí a gente tem que sempre lembrar de apagar essas arestas que sobram, essas extremidades de tubo, senão eles vão ser quantificados e na hora de dimensionar o projeto isso vai dar problema, tá? Então é importante sempre utilizar esse comando cruz para mostrar que os tubos estão se cruzando, que eles estão conectados, estão se cruzando, tá? Então a gente vai apagar aqui também essa extremidade. E agora sim, a fim de também criar menos buracos, né, nessa área grande nossa, nesse gramado, a gente fez essa outra linha. Agora a gente vai ligar o tubo gotejador à extremidade da válvula. É importante sempre ligar no insert point, que é essa marcação verde que apareceu, porque senão também pode aparecer como tubo desconectado, tá? Agora a gente vai fazer a ligação das válvulas com a bomba. Então a gente vai ligar somente linha principal. Seleciona as válvulas, seleciona a origem e aperta Enter. Então ele já fez a nossa ligação com a origem. E agora a gente vai fazer a ligação também dos outros setores que foram desenhados anteriormente. Então a gente vai novamente clicar em linha principal. Vamos traçar uma outra linha aqui passando por fora dos nossos canteiros, né? No nosso passeio da edificação. Vamos até lá embaixo para poder pegar esse outro setor aqui também. Feito isso, a gente conecta no insert point da válvula do setor A3, tá? Agora vamos novamente selecionar o tubo secundário, tubo primário, perdão, selecionar o insert point da válvula, faço a mesma coisa com a válvula A4. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos também utilizar a ferramenta cruz, tá? Então, para mostrar que esses tubos estão se cruzando, seleciona os dois tubos e apaga a sobra de tubo. Fizemos isso com o setor A2, vamos fazer com essa válvula A4 também. Vamos esticar ela aqui e usar a ferramenta cruz. Seleciono os dois tubos, apago o que sobrar para não ser quantificado, tá? E aí agora, o que a gente vai fazer? É bem simples, nosso projeto já está conectado, já está as válvulas, a bomba, os tubos já estão todos conectados, a gente clica em dimensionar, para dimensionar o projeto. Então a gente vai, agora nessa nova tela de dimensionamento, a gente vai clicar primeiro em circuito,
Aí ele vai verificar a ligação dos nossos circuitos, tá? Ver se não tem nenhum tubo desconectado. Se tiver algum tubo desconectado, ele vai aparecer aqui. Na aba tubos, a gente consegue configurar as cores e marcar quais tubos a gente quer que sejam utilizados para efeito de cálculo no projeto, tá? Posso selecionar todos e aplicar. E agora a gente vai calcular a linha lateral e calcular a linha principal. O que acontece? Aqui nessa tela ele já demonstrou um erro para nós. Tá? Tudo que for erro ele vai aparecer em vermelho. Então, a gente tem um erro aqui relativo à bomba, relativo à origem, isso porque nós não definimos a bomba, a gente marcou para dimensionar no fim, e temos um erro em relação à válvula do setor de gotejamento. Ele está informando que a pressão calculada é menor que a pressão mínima da válvula. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar essa válvula por uma válvula com uma pressão menor. Então, a gente selecionando, no lado direito da tela a gente tem aí as informações e a gente clicando em troca, nós substituímos por uma válvula que seja mais compatível. Então, a gente tem a pressão máxima de 72 kPa. Então, a gente tem que procurar uma bomba com essa pressão, né, que aceite essa pressão, tá? Então, o que nós podemos fazer? Porque pesquisar uma por uma é complicado. A gente pode vir em filtro, criar um filtro. Em caracterização da válvula, a gente vai marcar a pressão máxima e a mínima, tá? Então, eu vou colocar na pressão mínima 10 e 72, que é a pressão do nosso setor de gotejamento, tá? E aí, feito isso, clico em selecionar, ele já vai listar para mim todas as válvulas que atendem aos requisitos que eu determinei, tá? Então, qualquer uma delas aqui a gente já pode selecionar, tá? Então, selecionei, vou clicar em circuito, agora nossa válvula, nosso setor de gotejamento, ele já está dimensionado corretamente, não apresenta erro nenhum. Agora, nós temos ainda que dimensionar a nossa bomba, a nossa origem. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos selecionar a origem, tá? Para achar uma bomba que atenda a essa pressão e a essa vazão determinada no projeto. Mas antes a gente pode clicar em análise, que ele vai mostrar a análise de cada um dos setores do projeto, através de gráficos, tá? De perda de carga nos tubos. A gente tem também a variação de velocidade. É possível fazer essa comparação a respeito dos setores e essa análise mais detalhada, tá? Agora, a gente clica em memória de cálculo, ele vai trazer para a gente a análise de todos os setores, dos trechos, tá? Dos tubos, com as especificações de tudo que foi inserido, né? A vazão, a pressão, o alcance. E aí, no final, essa análise da origem é o que importa para a gente no momento. Então, quais são as pressões? A maior pressão necessária na origem e a maior vazão necessária. Então, a gente precisa de uma bomba que atenda a esses requisitos, tá? Então, considerando esses valores, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar, lembrar bem deles, ó, 382,25 e 5,29 de vazão. Então, agora a gente vai selecionar a nossa bomba, vamos clicar em troca. Nessa caixinha a gente tem as especificações que podem ser definidas, inclusive para determinar a casa de bombas. E agora nessa tela a gente consegue selecionar uma bomba que atenda a esses requisitos. Então, basta selecionar a bomba que for adequada, ali ele já trouxe a altura manométrica para nós, a vazão máxima, considerando perda de carga. Então, a gente vai selecionar uma bomba nesses parâmetros, tá? Então, vou selecionar uma faixa de pressão e de vazão, e aí a gente inseriu
Nota que já não está mais em vermelho, a gente vai calcular o circuito novamente, calcular a linha lateral e a linha principal. E nada mais está em vermelho, então o projeto agora já está dimensionado corretamente, tá? Nessa aba de tubos, nós temos essas cores. E se a gente clicar em aplicar, a gente pode definir se a gente quer que esses tubos apareçam coloridos no projeto ou em preto e branco, tá? De acordo com a diferenciação do diâmetro, né, específico de cada tubo, tá? Então aqui eu marquei colorido. Nota que os tubos já estão aparecendo com cores diferentes no nosso projeto. Agora, nós podemos clicar na opção Informa e selecionar qualquer objeto inserido no Hydro Landscape ou até objetos inseridos pelo Auto Landscape. O Hydro Landscape também vai reconhecer, ele vai obter a informação e a gente consegue ter acesso exatamente do que se trata. Então, eu vou liberar, por exemplo, o item aqui de paisagismo, né, leia de arbustos, e vou selecionar o Informa. Ele vai mostrar pra gente exatamente que item é esse que foi inserido, porque isso vai influenciar diretamente na nossa irrigação. Então é importante saber quais espécies existentes no projeto. Tá? Em seguida, nós podemos inserir as chaves de identificação dos aspersores, para válvulas, para qualquer um dos objetos inseridos no projeto. Agora, na opção Tabela, em Quantifique e Gera Legenda, nós selecionamos o projeto todo. E aí ele vai trazer para a gente a listagem de tudo que foi inserido no projeto, tá? Separado por categorias. Então aqui a gente tem primeiramente a listagem dos aspersores. A gente pode, na aba Colunas, ocultar algumas colunas, algumas informações, e clicando em Insere Legenda, nós vamos inserir a legenda no projeto. Tá? A legenda já foi inserida. Se a gente der um zoom, a gente consegue ver aí todas as especificações, todas as informações a respeito de cada um dos itens utilizados no projeto, tá? Nós podemos inserir também os detalhamentos, tá? Além disso, nós podemos gerar a listagem das válvulas, a tabela das válvulas, com os detalhamentos também, com todas as informações, tabela da nossa bomba. Mudamos para gotejador, vamos inserir também. E por último, nós temos a aba Fio, tá? Que a gente consegue inserir também no projeto fio que liga o controlador e a bomba. Então, nós viremos agora na aba Controladores. Vamos selecionar o controlador de acordo com a quantidade de válvulas que nós temos no nosso projeto. Então, nós temos 6 setores, vamos selecionar um controlador que seja referente a 6 válvulas, tá? Vou selecionar este da Carren. E agora a gente vai inserir esse controlador no nosso projeto. Então, eu vou inserir ele junto ao muro. Tá? Agora a gente vem na aba Fio. Então, a gente consegue escolher o tipo de fio de acordo com a sua bitola, né? A sua caracterização. A gente também tem o catálogo de busca para os fios, com as informações específicas de cada um. E aí agora a gente vai clicar na opção Novo Polígono para inserir, ou então configurar o tipo de linha que representa esse fio antes. Então, vou selecionar um novo polígono. Vou clicar aqui com o botão direito e selecionar esses pontos de referência no desenho, tá? Então, vou puxar o fio diretamente do Insert Point da bomba.
Vamos marcar aqui. O centro da bomba até o centro do controlador. Agora o nosso fio já foi inserido. A gente vai voltar para a opção de tabela, quantifica e gera legenda. Vamos selecionar o nosso desenho. Se a gente for em fio, agora ele já quantificou o nosso fio e a gente consegue inserir ele também especificado com uma tabela, tá? Então ali todas as informações referentes a esse fio utilizado no projeto. Agora, na opção cota automática, a gente consegue inserir cotas de todos os tubos, por exemplo. Então, a gente seleciona o desenho inteiro. Note que todos os tubos agora já foram cotados, tá? Então, a gente tem informação do diâmetro de cada um deles, além da referência das cores, né, especificadas para cada tubo. Se a gente vier em dimensionar novamente, podemos calcular os circuitos todos. Verificar mais uma vez o nosso projeto, tá? E na aba de exibição, a gente pode exibir alguns setores, exibir os arcos, exibir os tubos, a gente pode configurar uma série de coisas. A gente pode, inclusive, calcular os setores separadamente, se for necessário, tá? Se você quiser saber a informação de setor por setor. Além disso, na aba 3D, clicando em mudar a visualização, vou maximizar a tela, esperar carregar e aumentar essa tela. A gente vai ter a representação em 3D do nosso terreno com os itens de irrigação, tá? Então, nós temos o nosso terreno, como a gente não inseriu curvas de nível, ele está um terreno plano. Então, aqui a gente altera as texturas do terreno, aqui a gente consegue alterar a opacidade, tá? Para que seja possível visualizar melhor os itens de irrigação. E agora a gente consegue, inclusive, ter a visualização dos setores em funcionamento. Então, vou clicar em ligar setor, selecionar um determinado setor, e aí ele mostra qual setor está em funcionamento. A gente consegue ter essa informação para todos os setores, tá? Se quiser desligar, é só selecionar novamente a opção de ligar setor e desligar todos os setores. Agora, nós vamos voltar para o modo de visualização do projeto em planta baixa, tá? Então, vou selecionar a opção início, dei o modo de visualização e agora a gente pode vir na opção de exibição e depois em setores e mostrar todos os setores, para não ficar somente um em destaque. Agora a gente consegue calcular, inclusive, as taxas, né, de precipitação. Então, para isso, a gente clica nesse ícone no lado esquerdo e vamos selecionar 4 aspersores. Tá? Vamos clicar em 4, note que eles estão ficando azuis, os que a gente selecionou. A gente seleciona 4 deles e apareceu essa janelinha na nossa tela. Então, a gente vai colocar essa taxa de precipitação na sua região e aí o programa já vai calcular para você a quantidade de minutos, tá? Necessários. Bem rápido, bem simples também. Agora, fechando a tela de dimensionamento, a gente pode quantificar novamente o nosso projeto na opção tabela e vamos gerar um orçamento, tá? Aí ele vai pedir para dar um nome para esse orçamento. Vou colocar aqui o orçamento hidro. Escolho um lugar para salvar. Feito isso, ele vai abrir automaticamente no Calc Landscape, que é o programa de orçamento que vai junto com o Hydro Landscape, tá? Então, nessa tela inicial, nós temos a listagem, né, a quantificação de todos os itens inseridos no projeto, com as quantidades, e a gente tem que inserir os preços, tá? Então, é só alterar os preços unitários. Na aba Cadastro, a gente consegue cadastrar os fornecedores para esses itens, tá? É possível também, na aba Paisagismo Digital,
fazer o download da lista de fornecedores ou o upload da lista de fornecedores cadastrados no site, se você for um deles. Na aba orçamento, clicando em preço por item, nós conseguimos inserir o preço respectivo a cada fornecedor para cada um dos itens. E aí depois, clicando em comparar, a gente consegue comparar esses preços e ver qual é mais vantajoso, inclusive imprimir essa tela com os comparativos. Clicando em taxa de segurança, nós conseguimos alterar as quantidades, né, o percentual da margem de segurança de todos os itens. Tá? Na aba de composições complementares, nós podemos acrescentar algumas atividades complementares no nosso projeto. Tá? Então, já existe uma listagem de atividades. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a instalação da válvula de 10 polegadas. A gente preenche a quantidade, eu vou colocar 10, por exemplo. Aí já acrescentou e impactou também no custo total do nosso orçamento. Na aba insumos, se a gente clicar em gerar lista de insumos, a gente tem a lista dos insumos necessários para a implantação desse projeto. E também isso é somado ao nosso projeto. E na aba projeto, a gente consegue ter a visualização do nosso projeto de irrigação. Tá? Selecionando cada um deles, a gente tem informação de todos os itens e clicando em excluir, a gente consegue excluir itens do orçamento. Por fim, na aba início, nós podemos imprimir os relatórios de orçamento. Aí temos vários modelos de relatórios disponíveis que a gente pode selecionar, só clicar em qualquer um deles, tá? Existe uma série de possibilidades de relatórios pré-definidos, todos muito detalhados. Então a gente vai selecionar e clicar em pré-visualiza. E aí ele trouxe a listagem dos itens, inclusive com as fotos, tá? O orçamento, o preço. Clicando em proprietário, a gente consegue alterar a logomarca do nosso relatório também. Para gerarmos o PDF desse arquivo, é só clicar em imprimir e selecionar a impressora de PDF do seu computador, tá? É bem simples. Agora, nós podemos fechar essa tela do Calc. Vamos mostrar um outro recurso que pode ser utilizado no Hydra Landscape caso você tenha o outro software do AUE chamado Visual Plan, onde a gente vai conseguir obter a planta baixa, o 3D do seu projeto de irrigação também. Vamos clicar em Visual Plan, aguardar o programa ser aberto. Está carregando o nosso projeto. Desenhar as entidades, tudo que a gente inseriu. Note que do lado esquerdo da tela a gente tem a representação em 2D, né? Nós temos a planta baixa humanizada do seu projeto de paisagismo junto com o de irrigação, e do lado direito nós temos a visualização em 3D do nosso projeto. Então, com o botão direito do mouse nós podemos inclusive rotacionar o nosso modelo 3D. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos alterar aqui a opacidade da nossa forração, justamente para poder visualizar os itens de irrigação melhor. Tá? Então, na aba formatação, nós vamos selecionar o objeto e alterar a opacidade. Colocar 70% em todas as forrações, né? Todas as gramas por onde a gente fez a irrigação. E na aba organizar, em opções, nós podemos escolher se a gente vai mostrar os setores, se a gente mostra os arcos, né? A cobertura desses aspersores, ou se a gente quer deixar um desenho mais limpo, só realmente com a marcação desses objetos.
a gente consegue verificar isso nessa aba organizar e no ícone opções. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a água da piscina. Então a gente vai selecionar esse polyline e clicar em água. Agora nós vamos na aba organizar, clicar em grupos e ocultar os layers de todos os objetos inseridos, seja do paisagismo ou da irrigação, no caso, para sobrar as linhas do CAD, tá? Então a gente vai ocultando os layers dos itens, gotejadores, origens, tubos. Vamos deixar as linhas do CAD para que nós consigamos fazer o contorno da edificação, localizar a polyline que define o contorno da edificação para criarmos o volume. Tá? Então, vou selecionar essa polyline em formatação e clico em volume. Agora, o restante de linhas que sobrou nós podemos excluir, porque isso deixa o desenho mais leve. Voltando na aba organizar, agora a gente vai habilitando estes layers novamente, para termos a visualização do nosso projeto humanizado, em 2D, né, em planta baixa. É só ir habilitando os layers referentes a todas as categorias. A gente continua habilitando todo o desenho. Pronto, e agora a gente tem a nossa planta baixa humanizada. Agora a gente pode retirar as bordas. A gente seleciona, vem na aba formatação em borda e marca a opção transparente. Vamos fazer o mesmo com volume. Formatação, borda, mudamos para transparente. Isso deixa o desenho humanizado, a planta baixa humanizada mais limpa, mais estética. Tá? Podemos ver também aqui a representação no 3D de tudo que foi inserido, dos devidos itens de irrigação. E agora na aba organizar, a gente clica em render, para renderizar o nosso projeto em 3D. Nessa tela de configurações a gente escolhe as configurações que devem ser utilizadas para o render, de acordo com o desempenho da sua máquina. Tá? E agora a gente aguarda o arquivo ser aberto no renderizador. Está sendo carregado. E agora a gente já tem a visualização em 3D no nosso renderizador. Se a gente clicar em ligar setor, a gente consegue verificar os setores em funcionamento, tá? Então, vou selecionar esse setor da frente e o lateral para a gente poder verificar. Então, posso clicar também em gravar, para gravar um vídeo e adicionar efeitos que estão na parte lateral. Cliquei em gravar, cliquei em caminhar e agora, apertando a tecla W, a gente consegue percorrer o nosso projeto e ver o nosso setor de irrigação em funcionamento. Tá? Então a gente consegue percorrer o nosso projeto todo e clicando em parar, ele vai perguntar se deseja renderizar, a gente coloca que sim, ele vai gerar depois um vídeo do nosso projeto. A gente salva, dá um nome, escolhe um local para salvar e ele vai gerar um vídeo do nosso projeto de irrigação.